De um lado, Superman, do outro lado, Superman. Henry Cavill ou Christopher Reeve? Qual foi o melhor Superman? Hoje eu vou finalmente responder isso pra vocês. Bora lá, vai ser legal. Inês Peter aqui. Essa comparação, né, entre o Christopher Reeve e o Henry Cavill não é coisa nova, você sabe disso. Na verdade, desde que o Henry Cavill surgiu aí no papel de Superman, fazendo o Superman, sempre ficou aquela dúvida no ar, porque assim, sempre foi unanimidade que Christopher Reeve foi o melhor Superman de todos os tempos. Só que a comparação normalmente era feita com as versões dos seriados, tipo Dean Cain, né, de Lois e Clark, ou Tom Welling, de Smallville. E aí não tinha nem comparação. E eu não tô dizendo que o Dean Cain e o Tom Welling eram ruins, não, eles eram bons atores. Mas a impressão que dava é que nem eram os mesmos personagens, porque eles representavam o Superman em momentos diferentes, entende? Então não tem jeito, por muito tempo o Christopher Reeve foi unanimidade. Ele era o melhor Superman de todos os tempos, indiscutivelmente. Mas isso só até a estreia de Man of Steel, que apresentou o Henry Cavill como grande símbolo da DC, o rosto da DC. Normalmente eu não gosto de comparar atores de épocas diferentes, porque, assim, eu acho meio injusto. Principalmente quando um tá vivo e outro não. Mas nesse caso eu vou abrir uma exceção, porque os dois já encerraram os seus respectivos ciclos como Superman. Lembrando que aqui ninguém é obrigado a concordar comigo, eu vou só dar aqui a minha opinião. Opinião do Peter, né? Da mesma forma que você também não é obrigado a mandar o like, mas vai mandar sim, viu? Porque vocês são feras demais. Casca grossa! Você que tá aí é o verdadeiro Superman ou Supergirl. Obrigado de coração, galera. Vamos lá. Bora começar então analisando a diferença de perfil entre eles. O Christopher Reeve ele surgiu como Superman numa época em que os quadrinhos apresentavam o personagem como um escoteiro. Você entende essa coisa do escoteiro? Ou seja, alguém que não tá ali só pra salvar as pessoas, mas também pra dar bons exemplos. É aquele cara que atravessa com a velhinha na rua, que pega o gatinho na árvore. Ele fica o tempo todo sendo simpático com as pessoas, ao mesmo tempo que ele se mostrava como um astral bem leve. Sabe, no sentido que ele não tava o tempo todo preocupado com alguém que pudesse estar em perigo. Você olhava pra ele, tipo, você não associava perigo com ele. Ele tava sempre no alto astral. Mas de um jeito ou de outro, né, o Superman do Christopher Reeve parecia que vivia num mundo que já estava acostumado com a presença dele ali, porque tudo era extremamente normalizado. Já o Superman do Henry Cavill não tinha nem um pouquinho esse perfil de escoteiro, era bem diferente. Na verdade, quando ele finalmente dominou os poderes e começou a salvar pessoas, né, pelo mundo, o pensamento geral das pessoas, da mídia era: é o inimigo ou é um deus? Você percebe como o cenário mudou completamente? Ou seja, ele tá lá pra ser idolatrado ou pra ser temido. E a gente percebe bem isso, porque quando ele tava lá na nave kryptoniana conversando com a consciência do Jor-El, do pai dele, o próprio Jor-El falou que ele deveria guiar a sociedade, como se realmente ele estivesse ali não só pra salvar as pessoas, mas pra ser um ideal. Mas paralelo a isso, o pai adotivo dele também ensinou a só utilizar os poderes quando ele estivesse totalmente preparado pra fazer isso. Do contrário, as pessoas veriam ele como um monstro e iriam perseguir ele. O pai, os Kent, ensinaram isso pra ele. Então, particularmente, eu vejo o Henry Cavill como se fosse o Superman, caso ele realmente aparecesse no nosso mundo. Porque pensa comigo, tipo, né, se aparecesse um cara que veio do espaço, levantando prédio, atirando laser pelos olhos, ou você vai idolatrar ele, ou você vai ficar com medo dele. Mesmo que o Christopher Reeve tenha mais o perfil de escoteiro, há de se convir. É muito mais difícil aceitar a existência dele no nosso mundo. As pessoas jamais agiriam tão naturalmente diante de um cara poderoso como ele, entende? Tenta fazer esse exercício, tenta imaginar um cara, realmente, um cara poderoso nível Superman. Você ficar com um pezinho atrás. O Superman do Henry Cavill só apresenta o perfil de escoteiro no único momento que é no filme da Liga da Justiça, quando ele aparece para enfrentar o Lobo da Steppe. Porque quando ele chega, ele fala isso aqui: eu acredito na verdade, mas também sou muito fã da justiça. Mas há de se convir que isso é meio ridículo. O cara tá diante de uma ameaça pro planeta inteiro. E ele perde tempo tentando dar lição de moral. No Lobo da Steppe, o cara mal sabe falar o nosso idioma. Não é à toa que no Snyder Cut o Superman só tanca o golpe do Lobo da Steppe e depois fala: não me impressionou. Ou seja, ali ele tava sendo o Superman que ele foi desde o início. Que é pra ser um cara que resguarda qualquer um. Cara que, tipo, segura o tranco de qualquer um. Então, assim, qual o perfil de Superman é o melhor? É o perfil do escoteiro ou o perfil ícone? Na minha opinião, o perfil de escoteiro já tá um pouquinho ultrapassado, porque ele só faz sentido quando o Superman tá lidando com problemas urbanos. Por exemplo, se o Superman estiver enfrentando um grupo de assaltantes, aí ele vai usar o lado dele escoteiro, né, pra proteger as pessoas, mas também para ver o ponto de vista dos assaltantes, que eles podem estar sendo manipulados por um mafioso muito poderoso, e aí dessa forma ele procura também ajudar essas pessoas. Mas se ele estiver enfrentando uma ameaça cósmica, uma invasão alienígena, sei lá, um robô gigante, aquela coisa de fora urbano,
ser escoteiro não adianta nada. Ele tem que ser um salvador. Ou seja, ser a solução para aquele problema. Isso acaba sendo um problema pro Superman do Christopher Reeve, porque com o passar dos anos o Superman foi ficando cada vez mais poderoso. E aí dessa forma parou de fazer sentido colocar ele nesse núcleo urbano. E tem outra coisa que pesa pro lado do Henry Cavill na hora de fazer essa comparação. As lutas. Pra mim, a luta do Superman contra a armada kryptoniana lá em Man of Steel é a melhor luta de todo o DCU, de toda a DC. E a única luta que o Superman do Christopher Reeve realmente pôde mostrar todo o potencial dele foi no Superman 4, que é um filme que flopou de tão ruim que era. Tipo, era realmente muito ruim, né? Os efeitos eram horríveis. Então eu acho que todo mundo concorda comigo que o perfil do Superman que o Henry Cavill representa é um perfil que faz mais sentido nos dias de hoje, ok? Faz mais sentido. Mas a pergunta que fica é, o Henry Cavill faz isso bem? Galera, sério, eu não engulo até hoje aquela cena que a Lois questiona o Clark sobre o que pode ter acontecido com aqueles terroristas que morreram lá em Batman vs Superman. O próprio Clark fala que ele não se importa nem um pouquinho com o que a mídia fala sobre ele, que ele tenha a consciência de que não foi ele que matou aquelas pessoas. Galera, como que um cara que cresceu ouvindo do pai dele que se ele usasse os poderes de forma irresponsável, as pessoas teriam medo dele, fala uma coisa dessas? Como que um cara fala uma coisa dessas? O General Zod era inimigo dele, mas era o último membro da mesma espécie que ele. O Superman chorou ali, não só por ter matado ele, mas por ter acabado com o legado de Krypton. Então me diz, como que ele diz que não se importa com o que as pessoas falam sobre ele? E aí que o lado escoteiro acaba fazendo um pouco de falta, entende? Esse lado do Superman mais amigável, mais humano. Dito isso tudo, eu acho que já dá pra concluir qual dos dois é o melhor Superman. Então rufem os tambores, porque o melhor Superman é o Christopher Reeve. Realmente, o perfil do Superman que o Henry Cavill representa é um perfil que é mais fácil você ter empatia, porque ele faz mais sentido para os padrões de hoje. Mas eu acho que o Christopher Reeve, ele encarnou melhor o personagem. Ele tinha que ser um escoteiro, e ele foi um escoteiro, enquanto que o Henry Cavill tinha que ser um ícone, e eu não tô convencido de que ele tenha conseguido fazer isso, sabe, na plenitude, que ele tenha sido um ícone na plenitude. Por um lado, o Henry Cavill conseguiu ser o cara que iniciou o DCU como uma tentativa da DC de construir o universo expandido, né, o universo compartilhado. Mas por outro lado, Superman 1 com Christopher Reeve, pra mim, é como uma obra de arte. Você não perde o encanto por esse filme só porque Superman 3 e 4 foram ruins. Então, galera, pra mim, quando eu penso em Superman no cinema, sempre vem a imagem do Christopher Reeve. Ele foi um Superman tão bom pra aquela época, assim, se você nem pensar nos dias de hoje, pra aquela época, então ele foi perfeito. A perfeição ele atingiu naquela época. Coisa que o Henry Cavill não atingiu hoje. Ele não atingiu a perfeição. Não é uma coisa unânime, eu posso falar pra vocês. Naquela época era unânime. E esse perfil de escoteiro é o perfil que o Tyler Hoechlin, que é o Superman de Superman e Lois, tá fazendo. É o coisa mais escoteiro, né? E ele fica bem pra caramba nisso, né? Do seriado da CW. Por mais que não faça sentido pro padrão real, você vê um cara escoteiro hoje, pô, a gente cria uma certa empatia por um cara que tá sempre rindo, tratando todo mundo bem. Parece um brother da gente, né? Mesmo que não faça tanto sentido, como eu falei, com a realidade de hoje. Eu acho que a realidade hoje tá mais pro Henry Cavill. Mas eu ainda acho que o perfil de escoteiro é aquela coisa que faz um pouquinho mais falta nos nossos corações. Então, pra mim, indiscutivelmente, Christopher Reeve é o melhor Superman que existiu até hoje. Agora eu quero ver vocês. Pra vocês, qual foi o melhor Superman na opinião de vocês? Quem é melhor? Christopher Reeve, Henry Cavill? Pode botar outros aí. Dean Cain, o Tom Welling, o Tyler Hoechlin. Coloca aí. Manda ver e valeu por esse vídeo. Toca aqui agora, se inscreve no canal. Sempre junto com você, falando sempre coisas nerdísticas, né? Nesse portal multiversal nerdístico. Galera, como é bom fazer isso pra vocês não têm noção. Bom demais, só agradecimento. Espero vocês no próximo vídeo. Valeu, fui!